Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos. Bem-vindos. Pedro, vamos começar precisamente pelo Orçamento do Estado. Está aprovado. José Luís Carneiro disse que é um orçamento vazio de ambição, vazio de conteúdo, mas o PS absteve-se permitindo a viabilização. É uma contradição que vai ser sempre difícil de explicar. Não é contraditório, ou seja, a razão pela qual o orçamento é viabilizado prende-se com o contexto, a situação política, se quisermos. Não criar aqui um momento de crise política, enfim, na sequência de umas eleições frescas do mês de maio, e portanto não é uma apreciação de conteúdo do orçamento, e portanto é uma abstenção que apenas visa precisamente isso, pôr de lado o risco de uma crise política e dar ao país um orçamento para 2026. A apreciação de substância do orçamento é essa que é feita, ou seja, o PS não vê aqui de facto uma clareza de rumo, especialmente tendo em conta um misto de previsões excessivamente otimistas por um lado quanto à evolução da economia no próximo ano e também algumas estimativas que em alguns casos se podem revelar ou podemos encarar de uma maneira ou de outra, mas excessivamente ambiciosas e que podem redundar num regresso a uma situação de, não digo descontrole orçamental, também o ponto não é esse, mas de déficit orçamental acima do desejável e do possível no próximo ano. E, portanto, a avaliação crítica do orçamento é uma, a razão pela qual o PS abstém é outra. Agora, que isto é difícil de explicar, acho que não há razão para esconder essa dificuldade. No passado, todos Não há como fugir estas críticas do PS ser uma muleta da governação. A muleta depois é a vontade depois de colocar um adjetivo ou colocar um substantivo, aqui é um substantivo, uma muleta para caracterizar e de alguma maneira menosprezar a posição do PS neste contexto. E, portanto, a razão pela qual a abstenção ocorre não se prende com a avaliação do conteúdo, mas, evidentemente, um partido que assume a responsabilidade de dizer, bom, vamos viabilizar o orçamento e não criar aqui uma crise política, carregará essa cruz e terá essa dificuldade adicional de explicá-lo, porque é contraintuitivo, evidentemente, se isto é uma coisa tão horrível, aquela anedota do Woody Allen, que as duas velhotas que vão ao mesmo restaurante e uma queixa-se, este restaurante é horrível. Pois, e as doses são tão pequenas. Portanto, são duas coisas aparentemente contraditórias, mas aqui a verdade é, este orçamento não é grande coisa, digamos assim, mas ter uma crise política neste momento, depois do país estar com uma fadiga eleitoral significativa, e acho que podemos dizê-lo, não só porque tem eleições das regulares, das que esperávamos em breve, e porque teve autárquicas agora mesmo, mas porque, de facto, irmos para mais um ato eleitoral ou mais para uma situação de incapacidade de governação por falta de um instrumento como o orçamento é particularmente indesejado e acho que todos fazemos uma leitura daquilo que os portugueses esperam e mais estabilidade política é uma dessas coisas. De resto, no debate da especialidade, o PS fez propostas daquilo que lhe pareceu ser relevante para melhorar o orçamento, torná-lo menos mau, mas obviamente também não se substituindo ao Governo na elaboração de um orçamento A ou B. Este é o orçamento, no essencial, corresponde ao que o Governo queria, com algumas correções que o Parlamento lhe introduziu, é o Governo que o terá que executar e que por ele terá que responder. Não é o PS que vai ter que responder por este orçamento, não o desenhou, apenas permitiu que ele fosse aprovado. José Eduardo, é um orçamento que tem mais de 160 medidas que não constavam naquele que era o documento inicial, algumas que foram aprovadas contra a vontade do Governo. Ainda assim, este orçamento não fica desvirtuado? Não, eu acho que fica, por exemplo, menos do que o do ano passado e embora. Porquê é que aconteceu? Porquê é que nós não temos a emoção dos últimos anos todos, até os da maioria absoluta, não temos emoção nenhuma em torno da discussão deste orçamento? O ano passado também havia umas eleições frescas, recentes, e, no entanto, a discussão do orçamento foi muito mais complicada. Esta foi simples, porque nós vivemos a paz de Pedro Nuno, não é? A legislatura, mesmo não tendo tido um resultado nas últimas eleições legislativas claras, elas foram fruto de uma crise política em que, objetivamente, nem vale a pena nós discutirmos quem foi, porque as pessoas associaram ao PS o derrubo do governo, houve eleições e o governo reforçou a sua maioria e, portanto, aquilo que o último secretário-geral do PS fez condicionou em absoluto este. E, portanto, este, sabendo que não era
tudo o que o Pedro disse era antecipável há 2 ou 3 meses, politicamente não esteve mal, esvaziou a discussão em torno do Orçamento do Estado e, portanto, ela ficou reduzida ao que, efetivamente, a especialidade podia mudar num quadro em que o Governo não tem maioria parlamentar. E, novamente, em relação a isso, em relação ao ano passado, a vida do Governo ficou muito mais facilitada. Foi a responsabilidade do PS que permitiu ao Governo e ao país não mergulhar numa crise política? Tirando as portagens, sim, a responsabilidade... Se o país tivesse mergulhado outra vez numa crise política, provavelmente estaríamos apenas e só a sufragar as propostas políticas vazias que vivem de vozearia, porque se os partidos normais não tiverem... chamar anormal a ninguém, mas se os partidos... Não convencionais. Não convencional. Se os partidos convencionais não tiverem sentido de responsabilidade, basicamente facilitam a vida àqueles que não têm programa e, portanto, isso não havia grande opção para o Partido Socialista. Não vale a pena, como sei dizer, se agora bater no ceguinho, que a opção também não era muito. Eu só queria sublinhar que, basicamente, José Luís Carneiro herdou de Pedro Nuno a impossibilidade de ter outra atitude perante este orçamento e, portanto, isso é o que é politicamente relevante para o PS. Eu só gostava de dizer uma coisa sobre 2 rápidas. Continua a haver esta tentação, mas ela é hoje muito partilhada, de vez em quando, cada um para o seu lado, fazer aqui um corte na receita pública sem sabermos qual é o resultado. Este ano houve mais um corte nas portagens. Em cada terra que se cortam as portagens há um fogotório pela justiça, mas não deixa de ser patusco que o Partido Socialista se alia ou chega para estas coisas quando boa parte das que temos hoje e boa parte daquilo que são as parcerias público-privadas no domínio rodoviário vem do tempo do governo de José Sócrates. Mas essa é, no fundo, para responder à pergunta, Patrícia, essa é, no fundo, quase 1/3 da machadada na reserva que o Governo tinha no orçamento. 100 milhões de euros, 100 milhões de euros é um impacto muito menor que o das malfeitorias da oposição parlamentar do ano passado. Estamos a falar da estimativa do Governo em matéria de portagens. O custo, mas agora, e nas portagens, o custo e aquilo que foi apresentado, a estimativa que existe é de 20 milhões de euros. E vamos lá ver, não é uma medida cega, porque ela procura direcionar-se ao mesmo raciocínio que esteve subjacente à eliminação das portagens nas antigas SCUTs. Esta tinha uma lógica diferente. Houve portagens que aí foram introduzidas. A ideia inicial das SCUT era discriminar positivamente o interior e territórios de baixa densidade, onde uma via de comunicação pode ter um efeito dinamizador da economia local e pode ser uma vantagem para quem reside e para as empresas neste território. O que é decidido em relação a estas isenções é em relação à população de autoestradas, que é verdade, não se direcionam apenas a servir aquele território, porque são também de atravessamento, por assim dizer, ou seja, são também utilizadas por quem não reside no território para ir, designadamente, em direção à Espanha, portanto, são uma via de acesso principal do país, mas não é a essas pessoas que se dirige a isenção, é apenas aqueles que são residentes ou às empresas, e é uma medida, no fundo, de discriminação positiva e de valorização do interior. Mas e, portanto, reconhece que estas coligações negativas, tanto no congelamento das propinas como na isenção parcial das portagens, que colocam riscos adicionais? Em primeiro lugar, a expressão coligação negativa, quando se está a construir algo pela positiva, é estranho usarmos a mesma que no passado. Isso também é uma valoração vossa. Claro, não é isso. Quem vota coligação acha que está a fazer pela positiva. Coligação negativa é uma expressão que nasceu quando as oposições travavam... Não, isso. Quando as oposições travavam a adoção de medidas dos governos. O que estamos é uma coisa banal, ou seja, há propostas que são apresentadas por partidos que estão nos seus programas, e era o caso, e outros partidos que também as têm nos seus programas votam-nas favoravelmente. O caso das propinas é um aspecto relativamente ao qual havia uma trajetória e uma estratégia que o PS desenvolveu para gradualmente ir caminhando no sentido da sua progressiva eliminação. Podemos até discutir, é um debate até interessante, ideológico, por um lado, sobre políticas públicas para o ensino superior. É um debate que ninguém fez. É um debate interessante e o PS tem uma posição assumida, tem uma estratégia sobre o tema e apresentou uma proposta que lhe parecia justa e que outros partidos votaram favoravelmente. Não há uma combinação. A expressão que quer convocar a ideia de que há um conluio, há uma conversa, há uma articulação e que o PS e o Chega, numa esquina qualquer, decidiram uma coisa. Não, o PS apresentou aquelas que eram as suas propostas já de outros momentos, que tiveram uma convergência com propostas que também são propostas do Chega. Agora, quanto à outra questão, as contas foram sempre feitas em todas as medidas. Há muitas propostas. Aliás,
das cento e tais coisas que não estavam na versão inicial do orçamento, muitas não têm custo orçamental. Muitas têm a ver, em relação a 2026, com o lançamento, a preparação, o lançamento ou o acelerar de algumas medidas que até já constam ou em planos nacionais, no plano de infraestruturas ou outros afins. Portanto, o que diz respeito aos custos, o PS fez as contas e eles, de facto, não põem em causa a estabilidade orçamental. Não é por aí que podemos, eventualmente, correr um risco e, portanto, também a dupla responsabilidade que tivemos, ou melhor, a responsabilidade que tivemos com a abstenção de viabilizar o orçamento não desaparece depois, não foi desvirtuado o orçamento, não é um presente envenenado, sim senhor, abstemos e damos um orçamento que depois vocês não vão executar. Não é nada disso. Aliás, e ninguém faz essas contas, a UTAL não fez essas contas, ninguém apresentou esse cenário, nem essa... Mas nem o governo se queixou muito. Acho que nem o governo se queixou muito. Nem o governo se queixou muito. O governo queixa-se o que se deve queixar, porque tem que fazer o seu número também. Apesar de haver... Quais são os momentos em que o Parlamento entra na governação? Estes em que a matéria orçamental é matéria discutida. Podemos dizer mais, temos parlamentos porque há orçamentos. Os parlamentos, na sua história, nascem por questões fiscais, por questões orçamentais. É a matriz dos parlamentos. Matéria fiscal, financeira. É por isso mesmo, se há taxação, há representação. Mas... não deixa de ser... Olha, essa é outra vantagem deste ano, é que não discutimos tudo e um par de botas além do orçamento a propósito do orçamento. Normalmente, quando os orçamentos servem diante de Câmara de uma crise política, põe-se toda a discussão política em volta do orçamento e discute-se muita coisa que não tem a ver com o orçamento. Não foi o caso deste. As medidas aprovadas pela oposição não põem, de facto, em causa... cabem dentro da folga do governo. O governo que se queixa é que cria naturalmente a folga para governar integralmente e o Parlamento não o fez. Não creio que venha daí mal ao mundo. Mas queria só dizer ainda uma coisa antes de passarmos ao tema seguinte sobre as propinas. Não deixa de ser extraordinário. A minha posição, mais ou menos coincidente com a do PSD, acho eu, exceto uma parte que eu não percebo, é de que, obviamente, as propinas fazem parte do financiamento. Pode haver financiamento sem propinas, podemos discutir outro modelo de financiamento, isso também não discutiu. Acho que as propinas fazem parte e são um instrumento de justiça, até porque num mundo muito competitivo há uma relação direta entre a empregabilidade e a remuneração futura e a capacidade de estudar no ensino superior. E as propinas são, portanto, uma daquelas coisas que fazem sentido. Agora, o que faz sentido para um social-democrata é naturalmente que elas acompanhem o rendimento das pessoas. Porque como a nossa ação social escolar não é suficientemente eficaz, não acompanha o descompasso das propinas, o que eu acho que nós devíamos era ter as pessoas a pagar mais propinas em função dos rendimentos. Quem está no escalão topo de IRS pagava mais propinas, quem não paga IRS não pagava propinas e distribuindo isto entre todos, talvez as propinas pudessem continuar a ser um instrumento e ser mais justo e resistirem a todas as críticas que são uma barreira no acesso ao ensino superior. Muito telegraficamente, só para não deixar de comentar, a divergência aqui é outra. Nós entendemos que essa diferenciação se faz em sede tributária. Essa diferenciação nos rendimentos faz na angariação que é feita para o bolo das despesas do Estado que, consequentemente, pela mesma ordem de razão, que a ideia de taxas moderadoras de forma excessiva... Isto não dá para discutir telegraficamente, porque isso é tudo uma questão de modelo de financiamento do Estado que vai muito além deste... Mas tu tiveste direito aos teus dois pontinhos e ao teu travessão e estes são os meus. Portanto, o meu ponto é, eu acho que isso faz noutra sede, noutro momento, que não ali. Portanto, essa é a divergência. E agora temos de colocar reticências para voltarmos a este tema posteriormente. Se fosse eficaz e não atomizasse a natureza da contribuição, acho que fazia sentido. Olhemos também para as negociações do plano de paz para a Ucrânia. Pedro, tivemos hoje o presidente russo a dizer que este plano, esta proposta dos Estados Unidos, pode ser uma base para futuros acordos. Como é que interpreta estas declarações? À vontade ou não? Eu, por acaso, ia começar pela parte menos positiva, menos positiva, isto é, a parte menos acolhedora do plano de paz, que é quando precisamente ele diz que não é um plano de paz. Ou seja, quando usa a expressão ou quando o desqualifica nesses termos. Estamos a voltar a um momento, a relação entre os Estados Unidos e a Rússia em relação à Ucrânia não se percebe muito bem até que ponto é que os meses que vimos de tensão crescente representaram o novo normal ou apenas um intervalo naquilo que tem sido, naquilo que era pelo menos a forma crítica como Donald Trump encarava o que a administração Biden fez durante a guerra na Ucrânia, que era dar apoio, lastro e suporte financeiro, militar
tudo menos tropas, à defesa da Ucrânia contra uma invasão ilegal do seu território pela Rússia. E aquilo que vemos agora é uma reaproximação a essas posições de reconhecimento de que algo tem que ser dado à Rússia, que força a Ucrânia a sentar-se numa situação de desvantagem, mais do que aquela que a geografia ou a demografia ou a dimensão do seu vizinho que a invadiu, na qual a colocariam. E no qual essas declarações de Putin se entendem, porque são um recuo também em relação à ideia de que isto é um processo de paz. Putin sempre assumiu e sempre tem colocado a posição russa da perspectiva de quase de reivindicação de um direito de algo que era seu e que se perdeu. E, portanto, nunca está numa perspectiva, em nenhuma destes momentos negociais, de estar a lidar com semelhantes ou com quem está para si no mesmo patamar. E, portanto, por isso é que não classifica isto como um processo de paz e por isso é que aborda isto tentando, não digo desconversar, mas tentando remeter para outros cenários. Eu diria, os tempos não são famosos para a Ucrânia. Eu acho que apesar de aquilo que apareceu como primeiro esboço inicial ter sido abandonado, no sentido de algo que não sabemos muito bem o que é, mas que terá mais conforto para a Ucrânia, será sempre, seguramente, mais notícias. Eu acho que aqui num programa há muitos anos, eu às vezes repito isto. Eu quando disse que se no fim disto tudo a Rússia ganhar 1 centímetro quadrado de território ucraniano e se for validado, a ordem internacional que conhecíamos acabou. Eu acho que isso está um ponto assente. Porque eu acho que neste momento não haverá acordo nenhum, de tipo nenhum, seja uma paz congelada ou um cessar-fogo congelado indefinidamente, seja mesmo a transição de território sem consentimento das partes verdadeira, ou seja, sem adesão verdadeira, eu acho que de facto a ordem internacional mudou. E neste quadro, as duas potências estão não propriamente numa lógica de hostilização entre elas, a tentar resolver um incómodo, e para ambas a Ucrânia tornou-se um incómodo e não verdadeiramente um ponto de clivagem central. Eu acho que corremos o risco do aliado tradicional dos europeus poder eventualmente decidir recuar a um ponto em que não diria que isso equivale a um abandono da Ucrânia, mas é muito próximo disso. Portanto, as declarações de Putin entendo-as nesse sentido, desvalorizar ao máximo e achar que tudo o que vier a ser ganho, na verdade não é ganho nenhum, era aquilo que quase por direito natural quase que era caberia à Rússia. expectável. José Eduardo, com as declarações de Putin, com a proposta de paz e as negociações que estão em cima da mesa, estão a ser testados todos os limites? Sim, como diria o Pedro, já nem isso, já sabemos um bocadinho o que vai acontecer. Esta é uma espécie de totobola de segunda-feira, assim, que eu não sei quem é que dizia, mas isto é um bocadinho, voltando também atrás ao que dizíamos há 4 anos, quando isto começou, a expectativa era que fôssemos capazes de não ceder esse centímetro, que fôssemos capazes de ajudar a Ucrânia, que fôssemos capazes... A Europa... sozinha ficou demonstrado que não é capaz de o fazer, que sem um parceiro como os Estados Unidos, a própria defesa da Europa pode estar em causa no futuro, sobretudo se a ordem mudar para um registro em que aos Estados Unidos, desde que não lhes incomode os interesses estratégicos, o que os russos fazem é um bocadinho indiferente. E eu não sei quem é que, falha a memória de quem é que disse que só se pode fazer um bom tratado de paz depois de ganhar a guerra, mas é no fundo isso que Putin está a tentar fazer. Teria sempre que haver mais força e mais capacidade de resistência do lado russo que do lado ucraniano. Do lado ucraniano há muito tempo que não haveria sem ajuda, logo sem ajuda não poderá continuar a acontecer. Como disse o Pedro, isto é um incómodo para ambos. Putin até podia estar no limite, nós temos sempre uma esperança de que as coisas estivessem, que a Ucrânia estivesse melhor equipada, que houvesse uma exaustão na sociedade russa, que as baixas provocassem uma reação na sociedade russa. Bem, nada disso acontece. E Putin está a fazer um teste, quer dizer, nós não sabemos dos 28 pontos o que é que são os novos 19. Mas sabemos o que Putin disse, que sem os outros 28 eram pouco, e que não abdica, que abandonem cidades de territórios que ainda não conquistou. Isto basicamente é a capitulação, foi a incapacidade de ajudar a Ucrânia, é um teste ao que pode ser o futuro da defesa da Europa face à Rússia, é muito grave, é uma quebra da relação Europa-Estados Unidos muito grave.
mas as coisas encontraram de frente a realidade, e a realidade é que se ninguém ajuda a Ucrânia não ganha a guerra, e se não ganha a guerra, como o próprio presidente Zelensky disse no fim deste inverno, se calhar já não interessa muito se estiveram a defender o Donbass, porque não serão capazes de o fazer. De o fazer mais. Nota muito breve para a Guiné-Bissau, que sofreu um novo golpe. Nota de bastante preocupação, porque a Guiné-Bissau tem tido, de facto, uma vida institucional, democrática, de estabilidade muitíssimo acidentada, especialmente nos últimos anos. Esta eleição tinha uma tensão que se avolumava e que era evidente. O facto do golpe ter ocorrido na véspera do anúncio dos resultados eleitorais não pode ser desconsiderado, e acho que há aqui riscos significativos que não podem também ser ignorados nem pela CPLP nem por Portugal. Acho que deve haver alguma assertividade em fazer ver às novas autoridades transitórias militares que têm não só de construir rapidamente um regresso à normalidade, mas que, acima de tudo, têm que preservar a vida e a situação de todos os agentes políticos que estão detidos ou que podem vir a ser detidos. E é absolutamente fundamental para a credibilização de qualquer futuro processo e qualquer relação com a futura Guiné-Bissau. Se isto não acontece, de facto, pode ser aqui o início de um caminho sem retorno. José Eduardo. Aqui é o Pedro que mantém uma certa dose de otimismo, que já é difícil de ter olhando para o que vai passando na Guiné-Bissau. Sim, vamos ter a esperança de que pelo menos não haja um banho de sangue que permita continuar a viver de golpe em golpe num país em que as pessoas vivem pior que quase todas as outras que falam a língua portuguesa, e um Estado que basicamente é um Estado semifalhado e uma plataforma de narcotráfico muito mal controlada internacionalmente. José Eduardo, Pedro Delgado Alves. Boa noite, ambos. Obrigada e até para a semana.